Olá, alunos da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. É um prazer estar com você. Lembrando que as aulas presenciais já retornaram. E a Escola Bíblica tem aula às 9 horas da manhã, no domingo, e às 10h15, além das nossas aulas online, que você pode acompanhar e ouvir várias vezes. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você. Hoje nós vamos conversar e apresentar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a primeira carta de Pedro. E é interessante observar o seguinte: se é uma carta, existem alguns elementos fundamentais. Uma estrutura bem simples, né, que é a carta, mas ela tem que ter um remetente, que é o autor, é aquele que envia a mensagem, um destinatário, a própria mensagem, que é o corpo da carta, além da assinatura da data e local que essa carta foi escrita. A assinatura, evidentemente, do autor, do remetente. Então, quem já escreveu, quem já leu, quem já recebeu uma carta, sabe que tem toda essa estrutura desse gênero literário chamado carta. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, a gente deve lembrar esse detalhe. Se é uma carta, quem foi que escreveu? Para quem? Quando? De onde? Qual é o assunto? Qual é o tema dessa carta? Então, tudo isso é importante a gente saber. Então, nós vamos nessa conversa que nós vamos ter aqui, nesse momento, nessa exposição, apresentar esses elementos. Então, no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, a carta começa dizendo que Pedro, apóstolo de Jesus, então se apresenta como sendo Pedro, o autor da carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É interessante a gente observar também que o nome, que é a assinatura do autor, vem logo no início. Você talvez pergunte, mas nas nossas cartas atuais, as cartas modernas, a assinatura vem no final da carta. Por que quando a gente lê uma carta de Paulo, de Pedro, essa assinatura vem logo no início? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo não havia livros no formato dos nossos livros. Eram rolos. Então, para que a pessoa não tivesse que desenrolar tudo e saber quem escreveu, o nome do autor vinha logo no início. Então, esse é um detalhe que explica por que o nome, a assinatura, a identificação do autor, do remetente, vem logo no início da carta. Esse é um ponto. A própria carta aponta Pedro como autor da carta. E isso é consenso entre a maioria dos teólogos, dos estudiosos, quanto à autoria da carta. Dizem que no século XIX, alguns teólogos liberais, eles levantaram a hipótese de que não seria Pedro o autor. Por quê? Porque foi uma carta escrita com um grego muito refinado, um grego muito erudito. E Pedro era uma pessoa simples, ele era humilde, ele era iletrado, ele era um pescador. Então, como é que ele escreveu esse grego tão refinado? Mas essa teoria não prosperou porque as evidências, outras evidências fortes, na própria carta,
apontam para Pedro como autor da carta. Então, o entendimento é de que realmente foi Pedro quem escreveu. Um outro ponto interessante, que nós vemos lá no capítulo 5, versículo 12, Pedro não escreveu sozinho. Ele contou com o apoio, com o auxílio de Silvano. Silvano é o mesmo Silas, que foi companheiro de Paulo. E Silas era letrado. Ele era erudito. Então ele ajudou Paulo a escrever essa carta. Mais um ponto que aponta para a autoria petrina, né? Quer dizer, a autoria de Pedro. Um outro ponto interessante para a gente observar é que 1 Pedro foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser considerado sagrado. Ou seja, ele foi o primeiro livro a ser aceito no cânon sagrado. Então, muito importante essa informação. Quem era Pedro? Pedro foi discípulo do Senhor Jesus, foi chamado, foi convidado por Jesus para ser discípulo, era líder. Pedro nasceu em Betsaida, era casado, filho de João, irmão de André. E Pedro, ele era pescador. Ele era um empresário de pesca, porque ele e André eram sócios dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca. Era natural da cidade de Betsaida, localizado ao redor do mar da Galileia, e quando casou foi morar em Cafarnaum. Então Pedro morou em Cafarnaum, a cidade que Jesus adotou como a base, né, do seu ministério, foi ali, em Cafarnaum. Era como se fosse o quartel general de Jesus, né? Cafarnaum era um ponto de referência, e Pedro foi morar lá em Cafarnaum. Observamos que Pedro tinha uma intimidade, né, uma proximidade muito grande com Jesus. Agora, Pedro tinha um temperamento muito explosivo, muito impulsivo. Ele era impulsivo. Ele oscilava muito. Às vezes aparecia como um homem corajoso, destemido, né? Mas no momento seguinte como um covarde, como um medroso. Então, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele, eu quero andar também, eu quero ir. E Jesus diz, vem, e ele vai. No minuto seguinte, ele começa a fraquejar. Ele começa a olhar para o vento, olhar para o vento, então ninguém olha para o vento, né? Mas sentir o vento e olhar para o mar, as águas, aquela coisa, o mar revolto, e ele começa a ter medo e começa a afundar. E Jesus diz, segura pela mão e diz, levanta-te, homem de pequena fé. Então Pedro era esse que oscilava. Pedro é aquele que sacou da espada e cortou a orelha de Malco, o soldado que veio prender Jesus, e em seguida nega Jesus. Ou seja, uma hora ele se comporta de uma maneira e outra de outra, mas é porque nós somos assim, nós não somos diferentes de Pedro. E eu acho interessante perceber como Deus usa um homem com todas essas fragilidades, todas essas mudanças tão repentinas, né? Como nós somos fracos, como nós falhamos, mas Deus nos ama e nos
usa, apesar das nossas fraquezas. Pedro nega Jesus, mas ele andava tão perto de Jesus que foi reconhecido pelo jeito de falar. Então, quando aquela pessoa chegou e disse, a terceira pessoa que apontava Pedro como um companheiro de Jesus, como um seguidor de Jesus, quando Jesus estava preso, e a pessoa diz assim: o teu jeito de falar te denuncia. Sabe o que significa isso? Quando nós andamos com Jesus, nós temos um jeito de falar diferente. Nós temos um jeito de falar muito parecido com o de Jesus. Eu trabalhei muitos anos com dependentes químicos, usuários de drogas, o Desafio Jovem do Ceará. E eles têm um jeito de falar, um jeito de andar, que quem conhece percebe de longe. Nem precisa dizer que usa droga, porque o jeito de falar denuncia. A gíria, a maneira de falar, de andar, o comportamento é diferente. Eu sei que é uma comparação grosseira, mas quando nós andamos com Jesus, nós temos um jeito de falar tão parecido com o de Jesus que nós não conseguimos negar, que nós não conseguimos esconder. Na carta de Pedro, nós vamos ver que Pedro manda seguir seus passos, os passos do Senhor Jesus, andar como ele andou, andar próximo, seguindo as pisadas. Seguir as pisadas significa andar muito perto. Olha, eu sigo sua pisada. Ele pisa e eu piso atrás, ele pisa e eu piso em seguida. Eu piso igual, eu piso no mesmo ritmo, eu piso junto. Já pensou que coisa? Seguir as pisadas do Senhor Jesus. A carta de Pedro, a primeira carta, foi escrita por ele, foi escrita de Roma. Dizem que foi escrita da Babilônia, mas Babilônia era o nome dado a Roma. Por volta do ano 66, 67, mais ou menos aí. Isso é o que os estudiosos, os teólogos atestam. Aí você pergunta, nós já temos aí o remetente, nós já temos o lugar de onde ela foi escrita e mais ou menos quando essa carta foi escrita. Falta a gente observar para quem Pedro escreveu e qual é a mensagem dessa carta, correto? Então vamos lá. Contamos um pouco quem era Pedro, né? Um ponto interessante, antes de passar para quem ele escreveu, é que Pedro foi líder, né? Pedro foi um líder, ele liderou, ele foi apóstolo, ele foi uma pessoa assim de destaque muito, muito forte. Para vocês terem uma ideia, enquanto o nome de Paulo é citado 162 vezes, o nome de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes. O de Pedro é citado no Novo Testamento 210 vezes. Isso mostra a liderança dele. 210 vezes. Só o nome de Pedro. As cartas de Pedro são chamadas de cartas católicas. Católico significa universal. Por quê?
Porque diferente das cartas de Paulo, essas cartas de Pedro, elas não foram dirigidas para uma determinada pessoa, como Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo. Então, a carta a Timóteo, carta a Filemon, é uma carta dirigida a uma determinada pessoa. Carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios, que estava lá em Coríntios. Carta aos Efésios, percebe? A de Pedro não. Olha para quem foi escrita essa carta. Aos estrangeiros, são muitos, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a carta de Pedro foi escrita para muita gente, para 5 cidades da Ásia Menor, região onde fica hoje a Turquia. Então Pedro não escreveu uma carta para um local determinado ou para uma pessoa determinada. Ele escreveu para muitas cidades e para muitas pessoas, aos estrangeiros, aos exilados, aos eleitos, cristãos, judeus e gentios que foram dispersos por conta da perseguição ao evangelho. Então, se espalharam por muitos lugares. Percebe? Então essas cartas são chamadas de cartas católicas ou cartas universais. A epístola destinada aos dispersos, aos forasteiros, cristãos que, como a Israel de outrora, haviam sido espalhados pelo mundo. Interessante que Pedro dirige a sua carta ao resto da Ásia Menor que não havia sido evangelizada por Paulo. Porque Paulo não conseguiu chegar naquela região da Ásia para onde Pedro envia as cartas. É interessante que no capítulo 5, versículo 12, Pedro escreve: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, um dos pontos que Pedro destaca na carta é a graça de Deus. Esse é um dos temas da carta, a graça de Deus. Mas aí nós vemos também que Silvano o ajudou a escrever a carta. Silvano é Silas. Mesmo Silas que acompanhou Paulo. Então Silvano era letrado, Silvano era erudito, escreveu com Paulo, com Pedro. Outra coisa interessante é a gente observar que Pedro destaca como tema central da carta, além da graça, ele destaca o sofrimento. Ele escreve para os forasteiros, ele escreve para os perseguidos, né? Os cristãos que estão perseguidos, que estão fugindo. Então ele destaca o sofrimento, mas ele destaca também a vitória do sofrimento. Então ele não destaca apenas o sofrimento, ele destaca a vitória do sofrimento. Ele aponta, ele dá a doutrina e a prática. A doutrina e a ética. Ele fala do evangelho e como a gente deve andar, como os cristãos devem se comportar, entendeu?
Então ele nesse ponto ele faz um pouco diferente de Paulo, porque Paulo elege um rol de doutrina e depois destaca a prática. Pedro vai fazendo junto. Um pouco de doutrina e prática, diferente de Paulo. Pedro coloca o seguinte, ele destaca alguns termos, né, na carta aos destinatários dele. Ele diz o seguinte, ele usa o termo paróicos, que significa exilado. Ele fala aos paróicos, aos exilados. Né? Ele usa o termo diáspora, que é dispersão, aos que estão dispersos, aos que estão perseguidos. E ele fala dos eclectos ou eleitos. Os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Foram eleitos em Cristo para a salvação, mediante a fé na verdadeira, ou na verdade e a santificação do Espírito. Foram eleitos, os cristãos foram eleitos para a santidade e irrepreensibilidade. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus mesmo quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi Ele quem nos amou e nos atraiu com cordas de amor. Então Deus nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas uma resposta ao amor de Deus por nós. Tudo isso é colocado na carta de Pedro. E em outros livros, claro. Em Atos e muitos outros livros da Bíblia. Não fomos escolhidos porque cremos em Cristo. Cremos em Cristo porque fomos escolhidos. Em Atos 13:48 diz assim, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos que estavam ordenados para a vida eterna. Não fomos escolhidos porque éramos santos, mas para sermos santos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, e está lá em Efésios 1, 3 e 4, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa carta é uma espécie de tratado sobre a fé cristã. Pedro apresenta o conteúdo do Evangelho e diz como é que a gente deve se comportar. Em virtude do que você recebeu, você deve viver dessa maneira. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha a recomendação de Pedro. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, o tema central da carta é o sofrimento, mas ele enfatiza a vitória no sofrimento. Então, lá em 1 Pedro 6,7, diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Interessante que ele diz que nós devemos nos alegrar, apesar das tentações. Como é que se alegra nas tentações? Como é que se alegra na tristeza? Percebe? Mas o crente se alegra, apesar das circunstâncias, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas.
Deus está no controle da nossa vida. Então, alegrais, vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro refinado, do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Fogo. Ele cita o fogo porque aqueles cristãos estavam perseguidos. Roma havia sido incendiada. Eles viviam um contexto de fogo, percebe? De fogo ardente, de perseguição, de sofrimento, de acusações. Eles eram acusados até de terem sido os responsáveis pelo incêndio de Roma. Então, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 7. Em 1 Pedro 2,12, nós lemos: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, eles eram perseguidos, eles estavam sendo caluniados, acusados, como de malfeitores, sendo chamados de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, quer dizer, todo o vosso viver honesto, apesar de todas as perseguições, apesar de todas as acusações, para que glorifiquem a Deus, para que naquilo em que falam mal de vós, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Amados, não estranheis a ardente, olha, ardente, fogo, quintura, calor, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Amados, não estranheis, ou seja, isso vai acontecer, provas, dificuldades. Nós passamos agora por uma grande prova. O mundo passou agora por uma grande prova da Covid. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta morte, quanta doença, quantos internamentos, quanto choro, quanta saudade. Mas, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro enfatiza na carta o sofrimento, mas enfatiza também a vitória no sofrimento. Uma outra coisa que Pedro enfatiza, a graça. A graça de Deus. Pedro escreve sobre a genuína graça de Deus. Vemos lá no capítulo 5, versículo 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira, a genuína graça de Deus, na qual estáis firmes. Aí ele cita Silvano, né, que é o Silas, que ajudou ele a escrever a carta. Mas ele enfatiza aí a graça de Deus. Pedro destaca a Trindade. Vamos ler lá no primeiro capítulo, versículos 1 e 2. Aliás, no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Atenção. Deus Pai elege, escolhe, separa. Em santificação do Espírito. A santificação, o Espírito Santo santifica. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, a morte, a salvação em Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então Pedro aí destaca a Trindade. Dá para ver a Trindade aí? Eleito segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. A Trindade, lá na primeira carta de Pedro. Pedro destaca Cristo, aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Destaca o Senhor Jesus Cristo. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele apresenta Jesus Cristo como nosso Redentor e apresenta Jesus Cristo como nosso exemplo. E diz assim, sigais as suas pisadas. Nós devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus. Já pensou quando nós dizemos, olha, eu sigo a sua pisada? Ou seja, você anda e eu ando junto, você anda e eu ando atrás, você pisa aqui e eu piso em seguida. Ou seja, é uma vida de muita proximidade com Jesus. Andar seguindo as suas pisadas é andar muito perto de Jesus. Quando nós andamos assim, bem perto de Jesus, seguindo as suas pisadas, a nossa vida é totalmente diferente. A nossa vida é totalmente diferente. Eu não estou dizendo que não teremos as tribulações, as dificuldades, as tormentas. Não, teremos sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos esse bom ânimo. Sabe quando? Quando nós andamos nas pisadas de Jesus. É isso que Pedro está dizendo aí. Sigais as suas pisadas. Esse é um conselho prático que todo cristão, que todo crente precisa entender. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero seguir suas pisadas. Porque se eu sigo as pisadas do nosso Mestre, se eu sigo as pisadas do Senhor, eu ando. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quer dizer, Jesus justo padeceu pelos injustos, nós, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Pedro destaca a salvação, Pedro destaca o Senhor Jesus. Pedro nos exorta, Pedro exorta na carta sobre andar como Jesus andou. A salvação, alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? Qual é a finalidade? A salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, esse panorama geral, essa visão geral da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, nos mostra que Pedro escreveu a carta para 5 cidades da Ásia Menor, atual Turquia, cidades que ficavam naquela região, para os dispersos, para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Pedro destaca o sofrimento, a perseguição, mas enfatiza também a vitória nesse sofrimento. Pedro enfatiza a graça de Deus, enfatiza a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, a salvação em Cristo, e nos exorta a seguir as pisadas do Senhor Jesus.
A primeira carta de Pedro tem 5 capítulos, 105 versículos. Em 5 dias, se você ler um capítulo por dia, leu a carta toda. É interessante ler a palavra de Deus assim, devagar, porque é alimento. Se você tomar um prato de comida e tentar engolir tudo de uma vez, você pode até passar mal, porque você nem sente o gosto da comida e não sabe exatamente o que comeu. Come muito rápido. Talvez se lhe perguntarem o que foi, você nem sabe o que foi. Ah, eu comi tão rápido que eu nem vi. Mas a palavra de Deus é alimento espiritual. Se você lê devagar, deglutindo esse alimento, calmamente, você vai conhecer muito mais e vai crescer em Cristo muito mais e vai se fortalecer muito mais na palavra de Deus. O mundo fala de sucesso, o mundo fala de técnicas de sucesso. Seja bem sucedido. Nós abrimos um Instagram, abrimos um Facebook, abrimos um WhatsApp e recebemos mensagens e mais mensagens ensinando como obter sucesso, como ser feliz. A palavra de Deus ensina como ser feliz através da palavra de Deus. Em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele. Bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia. Pedro diz: segueis as suas pisadas. E assim, nós seremos felizes sim, porque o Senhor Jesus nos escolheu, nos elegeu, nos separou pela sua misericórdia, pelo seu amor, que nos amou primeiro. Que Deus lhe abençoe. Que Deus nos abençoe.